sonhos de revelação. Sonhei com o rosto de Jesus bem grande no céu, resplandecente, superava a luz do sol. Mesmo assim, eu podia vê-lo. Ele me pediu para ir dar um recado a uma mulher. Eu não ouvi sua voz. Certamente me falou de coração para coração. Ele apenas olhou para mim e eu já sabia o que ele queria. Ele me pediu para eu ir falar para uma mulher largar o homem que ela estava amancebada com ele. O homem é casado. Jesus disse que tinha pressa. E no sonho eu vi a mulher e dei o recado a ela. Mas ela argumentou que já havia se separado dele. Mas Jesus permaneceu no céu e falava que ela estava com ele. Jesus me falou o nome deles. É lógico que eu não vou cometer a indiscrição de divulgar os nomes deles, pois são conhecidos na cidade. E eu não tenho costume de falar da vida alheia, principalmente quando Jesus me fala em segredo as coisas. Então eu realmente fiquei com medo de dar esse recado por conta que o meu esposo se opôs, né? Porque no dia seguinte eu falei para o meu esposo que tinha sonhado com Jesus e que ele me pediu para eu ir dar o recado a essa mulher. E Jesus, aliás, o meu esposo disse que eu não poderia fazer isso, porque o sonho não deveria ser certo. Mas é lógico que eu não vou deixar de seguir a Jesus para obedecer homens. Aí daí eu fiquei com um certo temor por conta do meu esposo e pedi a Jesus que ele me desse uma palavra em relação a isso. Daí eu abri a Bíblia em Isaías 41, versículos 8. E Jesus diz: Mas tu, ó Israel, meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não te assombre, pois eu sou teu Deus. Não temas, pois estou contigo. Ficarão envergonhados e confusos todos os que se revoltarem contra ti, reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-á, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Daí, realmente, quando Jesus me deu essa resposta positiva, eu me alegrei, né, com a resposta dele e fui. Chegando lá, eu falei com ela, eu disse: olha, Jesus mandou você largar aquele fulano de tal, não quero citar o nome, que você está amancebada com ele. Aí ela disse: olha, Thelma, eu não acredito em sonhos, mas se você sonhar novamente, volte a me procurar. Daí eu disse: Jesus está te dando uma oportunidade agora. Certamente eu não vou ter mais outro sonho em relação a você. Ela diz: eu não posso fazer nada. Então, após alguns dias, as pessoas viram ela abraçada com esse homem em uma cidade próxima e várias vezes descer do carro dele. Então foi quando eu tive plena certeza, aliás, eu já tinha, que eu nunca duvidei de Jesus, nunca duvidei das revelações dele, mas daí o meu marido, ele teve plena convicção que o sonho era realmente verdadeiro.
E após alguns dias, eles se separaram, não sei quem separou de quem. Quem decidiu se separar, né? Só sei que atualmente essa mulher ela toma 8 comprimidos antidepressivos, aqueles de taxa preta e outros não sei quais. E realmente essa resposta que Jesus Cristo me deu, que todos aqueles que vêm contra mim, que pelejam contra mim, eu vou buscá-lo, porém não os acharei, não os encontrarei. Serão reduzidos a nada, né? E também ele fala que eles perecerão, aqueles que combatem contra aqueles servos do Senhor. Então eu achei essa resposta semelhante a um fato que aconteceu. Eu sou missionária, evangelizo de casa em casa. Então eu fui evangelizar na casa de um macumbeiro sem saber. Daí quando eu entrei lá, comecei a falar a palavra de Deus, ele me expulsou da casa dele. Disse, vai embora porque eu não gosto de crente. Eu falei, eu não sou crente. Ele disse, mas eu não gosto. Ele falou para mim que tinha um irmão, ou era um sobrinho, nem lembro-me, que era crente e morreu. E quando voltou transformado em um bode. E disse que o bode falava com ele, disse que procurou o céu dos crentes, nunca encontrou. Por isso que ele estava me colocando para ir embora. Eu falei para ele, não, eu não sou crente. E melhor seria que o senhor fosse crente do que o macumbeiro. Mas eu realmente não sou protestante. Eu sou crente porque creio, mas minha religião é católica. Daí eu fiquei um pouco perturbada na casa desse macumbeiro e olhei para uma imagem de Nossa Senhora que estava na parede e perguntei a ela no coração em qual título ela estava. Daí ela me respondeu que era Nossa Senhora das Graças. E de repente a esposa dele surgiu assim da cozinha e eu perguntei qual título Nossa Senhora se encontrava naquela foto. Aí ela apenas confirmou, Nossa Senhora das Graças. Daí o macumbeiro mandou eu sair da casa dele. Daí eu saí. Aí eu falei para ele, olha, Deus te deu tempo, porque o senhor já é um pouco, não é tão jovem, é até velho, tem uma base assim de uns 70 anos. Deus está te dando tempo para o senhor se converter. Daí ele disse, olha, eu não quero mais conversa com você. Vá embora, porque eu vou colocar uma macumba em você. Ele disse comigo que ia me jogar uma macumba. Daí eu disse, mais vale aquele que está comigo do que o que está no mundo. Eu não temo a nada, porque eu escudo de algo mais forte do que tudo, que não se abala com nada. Eu falei para ele, né? Eu falei, eu estou com Deus e o Senhor está com o inimigo. Então vamos ver de nós dois quem vai vencer. Mas eu tenho plena convicção que eu já venci, porque o meu Deus já venceu lá na cruz. Já venceu o império da morte. Ele venceu o diabo, o pecado e a morte. Ele expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando sobre ele pela morte de cruz. E ele me deu o poder, ele nos deu o poder de esmagar a cabeça da serpente. Então eu nada temo. Aí fui embora. Aí, como eu evangelizo sempre, né? Aí voltei, alguns dias, voltei na rua que residia o macumbeiro. Aí perguntei por ele. Falei, cadê o macumbeiro? Aí disseram, morreu. Eu disse, nossa, eu não estou dizendo que esse macumbeiro morreu por isso, né? Mas
ninguém pode ir contra Deus, porque contra Deus não existe defesa, contra Deus não existe resistência. Então, a gente tem que aceitar a palavra do Deus vivo que a gente serve, porque Ele é vencedor e Ele está com aquelas pessoas que amam Ele. Ele disse: não te deixarei, não te abandonarei, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E eu creio nisso, e onde eu vou eu não temo a nada, eu enfrento até a morte, porque quem está em mim quem está em mim é o Espírito do Senhor, é o Espírito vencedor que derrotou o diabo, o pecado, e tudo que não provém de Deus. Então eu não temo nada, estou com meu Deus. E aqueles que amam a Deus, Deus está também com vocês. Tchau, fiquem com Deus. Gente, eu só quero acrescentar que eu sou missionária. Eu não posso falar se esse macumbeiro era daqui ou não, porque eu evangelizo em várias cidades. Eu quero fazer uma observação que ele falou que a Bíblia não iria me defender. Eu respondi a ele: eu já tenho quem me defenda, Deus. E a mão de Deus atua através da palavra. Jesus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Não adianta combater contra os ungidos de Deus, porque é o próprio Deus que está no combate. Salmo 104, versículo 15 diz: não ouses tocar nos que me são consagrados, nem maltratar os meus profetas. O macumbeiro ousou ir contra Deus, porque eu sou apenas barro. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Então, naquela passagem, quando Saulo perseguia a igreja de Jesus Cristo, Jesus lhe apareceu e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo respondeu: quem és, Senhor? Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Em Eclesiástico 16:8 diz: para que as nações conhecessem o poder de Deus e soubessem que não é fácil combater contra Deus. Porque, gente, contra Deus não existe defesa. Quando o gigante Golias insultou várias vezes o povo de Israel, Davi era apenas um menino, mas Deus estava com ele. E Davi disse: quem é esse filisteu incircunciso para insultar desse modo o exército do Deus vivo? Então a gente não pode falar contra os servos de Deus. Davi, quando foi perseguido por Saul, Deus entregou Saul nas mãos de Davi. E Davi disse que jamais ele tocaria no ungido do Senhor. Ambos eram servos de Deus, mas ele não ousou sequer tocar em Saul, apesar de Saul estar perseguindo o Davi. Então, gente, vamos deixar de perseguir os servos do Senhor, porque todos nós que somos missionários, servos do Senhor, somos perseguidos por causa da verdade. Mas ai daquele que persegue os servos de Deus, porque eles estão na mão de Deus.
Os servos de Deus estão na mão de Deus. Deus está a seu favor. E as pessoas que estão contra o servo de Deus, eles peçam perdão a Deus, porque a mão de Deus é pesada. Muitas vezes, quando eu vejo alguém me perseguindo por causa da palavra de Deus, eu peço perdão a Deus por essas pessoas. Deus, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque na consciência do profeta, do servo, que é servo, de nada acusa. Então, gente, vamos parar de perseguir os servos do Senhor, porque os olhos de Deus percorrem toda a terra e vê o invisível, ele penetra o mais profundo abismo. Então, de Deus ninguém se esconde. Tchau e fiquem com Deus.